A verdade é o poder que liberta, queridos. O que faz a força de um homem é o altar que está por trás dele. Eu ouvi isso ontem de um apóstolo de São Paulo e eu achei isso muito forte. Se a minha força é o dinheiro, o altar que eu tenho atrás de mim é o dinheiro. Se a minha força são as minhas habilidades, e talvez esse seja um dos altares mais fortes que tem, é você se achar capaz, porque todo aquele que se julga capaz, ele é independente, e Deus quer que nós sejamos dependentes dele. A habilidade é o teu altar. Se o medo é tua força, teu altar é o do medo. Se a religião é tua força, teu altar é religião. O problema é que quando esses altares se quebram, tua força vai embora. Muitos, a juventude é a força. Hoje eu posso fazer tudo. Amanhã para Deus pertence. Qual é a tua força? Qual é a tua força hoje? Porque aquilo que te domina torna-te teu Senhor. E só há um espaço para Deus em nossas vidas. Deus não quer nada de mim e de você, Ele quer tudo. Isso é muito curioso, porque assim, Deus não quer nada do que eu tenho, Ele só quer a mim. Deus não quer nada do que você tem, Ele não vai te tomar nada, Ele só quer você. Mas nos nossos altares, às vezes nós confiamos mais nos nossos altares do que confiamos em Deus. Porque às vezes nossos altares não nos maltratam. Às vezes eles alimentam a nossa alma, nosso ego. Mas eles não são capazes de alimentar o nosso espírito. E tudo que Deus faz é eterno. Porque Deus é espírito. E o que importa é que o adoremos em espírito e em verdade. Porque virá um tempo que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai. Não adorarão a religião, adorarão ao Pai, em espírito e em verdade. Porque os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E onde é o Espírito de Deus não há confusão. Eu quero te dizer, queridos, que nessa manhã Deus está quebrando altares neste lugar. Não se espante com coisas que podem acontecer com você. Não estou falando de coisas ruins. Podem até aparecer, mas não são. É Deus te trazendo para perto dele. É Deus te colocando no caminho da eternidade. É Deus te dando vida e vida de verdade, vida abundante. Mas altares em corações nessa manhã serão quebrados nesse lugar, em nome de Jesus. Porque você não pode construir um altar para Deus e outro para você mesmo. Você não pode construir um altar para Deus e outro para Baal. Porque você vai ter que definir quem é o teu Deus. E a única pessoa que pode definir isso é o profético. Como Elias clamou, e o fogo desceu dos céus. Que eu clamo nessa hora, que onde tiver 2 altares nesse lugar, que o Senhor derrame fogo e venha consumir o altar verdadeiro. Deus não destrói o altar falso consumindo o falso. Ele destrói o altar falso consumindo o verdadeiro, derramando o Espírito dele sobre o que é verdade, derramando o Espírito dele sobre onde há fundamentos, onde há o fundamento dele, onde há o amor dele, a palavra dele, a verdade dele. Então que o Senhor nessa manhã possa destruir os nossos altares verdadeiros, consumir com o fogo do Espírito, se agradar dos nossos altares verdadeiros, para que o falso caia, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos ofertar e dizimar nessa hora, queridos. Você que trouxe seu dízimo, sua oferta, você pode depositar ali no gasofilácio nessa manhã. Está ali atrás. Aleluia. Amém?
Glória a Deus. Muito bom, tem tanta gente diferente aqui hoje, tanta gente bonita. E aí, jovem, você está firme? Glória a Deus. Não, faz assim para mim. Vai ficar, em nome de Jesus. Ó, você que pensa que não está. Deus está te sustentando. Nossos avisos rapidamente. Quarta-feira nós teremos nosso culto, às 19h30. Quinta-feira teremos nosso seminário online. Vamos dar continuidade nela? Cadê ela? Sim, está no banheiro. Vamos dar continuidade. Alan está fazendo um seminário sobre Israel, o relógio de Deus. Como Israel aponta para o cumprimento profético da volta de Jesus. Aí nós paramos o que a gente estava fazendo, ele vai terminar esse seminário, quinta-feira. É bem provável que a gente depois faça ele novamente agora presencial. Eu acho que vale a pena. Amanhã, segunda, meio-dia, tem a oração da viração do dia. Gente, o melhor horário para orar é o meio-dia, tá? A viração do dia, ela não acontece da noite, de 6 da tarde para 7. A viração do dia na Bíblia é meio-dia. É o horário que os portais espirituais estão abertos. Amém? Quarta-feira, então, nosso culto. Segunda, oração. Quarta, nosso culto. Quinta, discipulado. Domingo, às 10 horas, o nosso culto novamente. Eu vou programar duas questões aqui, com jovens, que eu quero falar sobre. Vou montar um seminário aqui à tarde, um sábado à tarde. O jovem cristão e o mercado de trabalho. Tá? Para a gente poder começar a trabalhar e influenciar os jovens no mercado de trabalho. E o outro, não, por causa daquele problema com a internet. Infelizmente não pôde ser gravado. Por isso que talvez a gente faça presencial de novo. Então vamos lá. Algum aviso, pastores? Não? Abra a tua Bíblia no livro de Salmos. Mais um salmo de Davi para hoje. Salmo de número 11, né? Capítulo de número. Amém? Salmo 11. Toda vez que a gente não fala o versículo em seguida, significa que a gente vai começar a ler a partir do primeiro. Não é Deus. Não. Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado aí. É tempo de despertar. Se eu fosse mais doido, eu mandava você dar um grito para ele assim, desperta! Entendeu? Mas ainda não. Ainda não. Não, mas dá lá no pé da orelha dele. Mas não faz isso não, que pode surdar. Vamos ler a palavra do Senhor. O tema dessa mensagem é esse. É tempo de despertar. Na verdade, será uma série de mensagens. Que nós vamos permear por fundamentos. Nós vamos permear por batalha espiritual, maldições e libertação. Às vezes nós consideramos muito as questões do corpo, consideramos as questões da alma, mas nós não consideramos as questões do espírito. E tudo, a Bíblia me garante que tudo na terra é regida pelo mundo espiritual. Vou te provar facilmente. Faz a terra girar em torno da lua. E olha que no cosmos nós somos um nada. Joga a maçã para cima e faz ela voar, sem força de propulsão. Fala, você vai ficar em cima e não vai cair. Deus instituiu leis universais no mundo espiritual que atuam diretamente no mundo material. E em nós. E assim como toda a terra está cheia da glória do Senhor, nós também podemos ser cheios dessa glória. E manifestá-la acima de tudo. E nós vamos despertar para isso nesse tempo. E um dos textos que eu quero começar nessa noite, nessa manhã, é Salmo 11, até o versículo 3. Em Adonai encontro refúgio. Assim, como vocês podem dizer-me,
Isso é Davi falando com o ímpio. Fuja como um pássaro para a montanha. Veja como os pássaros aprontam seus arcos. Perdão, vejam como os ímpios aprontam seus arcos e preparam suas flechas na corda para atirar às escondidas nos homens honestos. E as fundações estão destruídas. Se as fundações estão destruídas, o que os retos podem fazer? Davi estava escrevendo um salmo onde desafiaram ele como justo e tocaram em algo extremamente terrível, que é nos fundamentos. Fundamento é a nossa origem, fundamento é a nossa base, fundamento é onde nós estamos alicerçados. E aqui o ímpio fala para Davi: o que vocês vão fazer? É melhor você fugir, correr, nós vamos lançar setas, influências espirituais, porque os fundamentos estão abalados. Esse texto ele não fala entre nós e o mundo, na verdade esse texto fala de você, que está aqui nessa manhã porque crê em Deus, porque não crê se não estava aqui, e até quem não crê é o que mais crê, mas eu não vou entrar nesse detalhe. Eu provo isso facilmente na retórica filosófica. Para você negar a existência de algo, você tem que acreditar muito que aquilo exista. Esse é o princípio da negação. Então, negar é a mesma coisa que dizer que existe. Cuidado com o que você nega na sua vida. Fica a dica. Mas voltando aqui. Se eu for entender esse texto de uma forma clara, eu falo assim: só dá para o justo fazer alguma coisa, só dá para a gente viver alguma coisa se os fundamentos estiverem o quê? Corretos, fundamentados, alicerçados. E sabe o que fala de fundamentos no mundo espiritual? A sua base espiritual, o lugar onde você está espiritualmente falando. E é interessante que o reino das trevas entende mais isso do que às vezes o reino da luz. Se você pegar um pai de santo, por exemplo, que ele fez lá o santo naquele período, ele não vai comer um monte de coisa, ele faz jejum, tá? O mundo das trevas também faz jejum. Ele não vai tocar num monte de coisa, ele não vai mudar de roupa, ele não vai pisar em alguns lugares. Por quê? Para não abalar os seus fundamentos, porque se ele abala os seus fundamentos, ele perde poder. Então, fundamento está diretamente ligado ao poder, e poder aqui é a capacidade de realização, potência de realização. Será que nessa manhã você precisa potenciar suas realizações? Então você precisa fundamentar a tua vida. E aí eu queria fazer uma pequena observação. Aonde nós adquirimos fundamentos na nossa vida? Tudo começa na família. Você quer ver? A sociedade está ruim, o problema está onde? A educação está ruim, o problema está onde? A saúde está ruim, o problema está onde? Porque, vou mostrar por que hoje a gente aponta para fora e não para dentro. Cara, qualquer um de nós aqui, você vê até a questão de você ser uma pessoa que flui em Deus, ou que não flui em Deus, é o quê? Família. Se fosse uma pessoa que vive debaixo de bênção ou debaixo de maldição, é o quê? Família. Sabe o lugar que você mais é amaldiçoado? Que as pessoas que deveriam projetar você para o seu futuro, muitas vezes amaldiçoam você. E aonde o pecado derrubou os fundamentos? Pronto. No Éden. Que era o modelo de família. E o que derrubou a família? Foi uma verdade? Foi uma mentira? Não. Foi uma dúvida, foi um engano. Falando a verdade.
aí nós temos que fazer aqui um paralelo do tempo que nós estamos vivendo. Infelizmente, poucas pessoas no mundo percebem como o mundo está mudando. Diz a ciência que em torno de 2 a 3%. E essas pessoas, por perceberem, elas vão dar uma resposta para a mudança no mundo. Então, a resposta que o mundo está dando para o mundo hoje é o seguinte: hoje nós não vivemos mais um momento de verdades. O mundo, depois do Covid, ele viverá o pós-verdade. Algo além da verdade. E algo além da verdade significa que não tem mais o quê? Exatamente. Queridos, a filosofia, as ciências políticas, as ciências sociais, está gritando isso aí ao mundo todo hoje. Não existe mais verdade. Verdade sobre gênero? Não existe. Verdade sobre família? Família é qualquer coisa. Se você casar com um cachorro, é família. Tem o cara na Suécia pediu permissão para casar com a cabrita. E sabe o que é pior? Ele recebeu. Senão ele ia preso por zoofilia. Então a família dele hoje é ele e uma cabrita. É porque a gente vive muito no mundo, Só que esse mundo aí, é o que muitas vezes estamos cultuando a Deus. A palavra culto vem de cultura. Cultuar é a cultura. Cultura é aquilo que nós fazemos. Se o mundo está fazendo tudo isso, é o tipo de culto que está sendo prestado no mundo. E aí eu pergunto, qual o fundamento para a igreja? Qual o fundamento para mim e para você, como diz aqui? Se os nossos fundamentos estiverem abalados, o que o justo pode fazer? Adianta estar sendo justificado em Deus? Aí eu vou te dar agora a prova cabal, que nós estamos na mesma situação. Hoje você vê, se a Bíblia nos garante, eu li o Salmo 103, bendigo a minha alma ao Senhor, e aí ali tem cura, tem misericórdia, tem graça, tem transformação, tem edificação. Cura não é de uma doença ou de outra, é de todas. Libertação é de tudo, mudança é de tudo, misericórdia é para tudo. Aí você pega as famílias das igrejas hoje, e elas estão vivendo as mesmas coisas, elas estão vivendo as mesmas coisas que as famílias do mundo. Aí você é mais crente do que eu vou falar assim, mas no mundo tereis aflições. Só que você não é do mundo. Essa é a diferença entre você viver uma religião e o reino. Quando você vive o entendimento do reino de Deus, você sabe que você vai viver tudo que os céus prometem para você já na terra. Porque assim na terra, como o modelo de Deus é dos céus para a terra e não da terra para os céus. Então, se você está vivendo o modelo da terra, você provavelmente está cultuando a terra. Mas se você está vivendo o reino dos céus, você está brigando com o mundo hoje. Porque o reino de Deus, ele é contra a cultura do mundo. Ele é na contramão. Então, o marido do reino, ele não bate em esposa. Ele não ofende esposa. Ele não trai esposa. O marido do mundo, depende. Até amo a minha esposa. Mas, tem tanta mulher bonita por aí, né? Aí a esposa traída vai buscar conselho com a mulher, com a amiga do mundo. Aí ela faz o quê? Trai ele também. E a esposa do reino? Se ela for traída, ela está lutando para perdoar e restaurar a sua casa, porque só ela pode restaurar a família. É fácil? Jesus não disse que seria. Ele disse que seria possível nele, com ele, por meio dele, porque é para ele. Jovens, 30 anos, 35 anos, não casaram ainda, estão se guardando, não beijam nem na boca, que isso? Vocês são os alienados. Vocês vão casar sem experimentar antes, não vai dar certo. Se eu for olhar quem experimentou, eu vou dizer que vai, porque a gente tem visto aí. Estão entendendo a cultura do mundo e a cultura do reino, queridos? Nós precisamos construir fundamentos para a eternidade. Daqui para frente, se você vai viver essa pós-verdade, eu vou te dizer que você precisa viver construções para a eternidade.
Se você não construir fundamentos na tua vida para a eternidade, você não vai suportar viver essa pós-verdade. Eu tenho visto no meu consultório, eu atendo muito pessoas acima de 70, 80 anos, e é impressionante o choque que essas pessoas estão vivendo. E eu creio que nesse final dos tempos, assim como as coisas vão piorar no sentido do que a Bíblia diz, de aflições, o derramamento da graça, da presença de Deus e do Espírito de Deus também vai ser sem medidas. Porque é isso que a Bíblia garante. Então aqui eu já me garanto que pode piorar tudo e eu ainda vou viver ainda melhor do que piorar. Mas eu não vou conseguir viver isso se eu não considerar a minha vida espiritual. Porque no material, no físico, as coisas já estão sucumbindo. Ninguém suporta mais. E aí isso acontece, nós vamos criando um monte de doenças psiquiátricas e vamos dando nomes bonitos para ela. E aí conseguimos colocar um monte de sigla, porque é bom carregar uma placa, porque você se defende com a placa. TDAH, transtorno bipolar, depressão, TAG, transtorno de ansiedade generalizado. Eu não estou dizendo que você não sofra essas coisas não, amém? Nem sou contra a ciência, pelo contrário, sou um cientista. Eu estou dizendo de você viver com a placa no peito e achar que isso é a sua vida. Eu estou dizendo de você ouvir o que falaram para você e você, em vez de olhar para frente, você está sempre olhando para o que falaram de você. Eu estou dizendo de você olhar para os seus erros lá atrás e achar que sua vida nunca aqui na frente vai ter um perdão e você poderá recomeçar tudo de novo. O que Deus tem falado é que nós temos que fazer o caminho de volta. E o caminho de volta é construir fundamentos para a eternidade. Logo, famílias para a eternidade, filhos para a eternidade, esposos e esposas para a eternidade, uma sociedade para a eternidade, uma igreja que funciona para a eternidade. Porque se os fundamentos estiverem abalados, o que pode fazer o justo? Querido, ser diferente no mundo não é uma opção que Deus nos deu. É uma realidade. Você, jovem, obedecer seu pai e sua mãe, porque isso é um mandamento de Deus, isso não é coisa do pastor nem da Bíblia, não. Isso é coisa para a eternidade. O marido honrar sua esposa, porque senão nem a sua oração sobre os céus, não é coisa do pastor e da igreja, nem da Bíblia. É um fundamento para a eternidade. O problema hoje é que a gente pega os fundamentos e transforma a nossa necessidade, ao invés de mudar a nossa necessidade para o fundamento. E aí nós precisamos de placas. Aí nossa vida na igreja está exatamente igual à vida onde? No mundo. Qual a diferença então? Poxa, eu podia estar pedalando agora de manhã. Eu vejo ter vindo para a Bahia, eu podia ter ido para a Itália fazer meu mestrado e doutorado. Qual a diferença? As pessoas me chamam de louco porque eu fiz isso. Olha o padrão da família original. Adão orava, jejuava, olha que glória, Adão não jejuava. Adão precisava de ter um pregador, um pastor. Está entendendo? O que seria o original? Sabe o que é interessante? Adão não tinha um horário com Deus, mas Deus tinha um horário com Adão. Adão ouvia a voz de Deus e conhecia. Mas quando o fundamento foi abalado, quando ouviu Adão a voz de Deus, ele temeu. Quando o meu e seu fundamento está abalado, sabe o que acontece? A gente escuta a voz de Deus e a gente teme. E nós precisamos restaurar os nossos fundamentos. Você precisa restaurar o teu fundamento. Senão, qual a diferença da tua vida para a vida do mundo? A grande pergunta que eu me fiz ontem, na verdade eu fiz tanta escrita, que isso aqui tem um seminário pronto. Que eu estou até meio assim, eu estou querendo falar tanta coisa que eu tenho que me conter para o que eu escrevi. O que falta então na vida do justo?
fundamentos. Restaurar os fundamentos. Mas por que os fundamentos não estão restaurados? Não estão alicerçados, não estão fixos? Por que nós não estamos vivendo isso? O que vocês acham? Vamos ver se a Bíblia responde? Abra sua Bíblia em Mateus 24, versículo 37 ao 39. Mateus 24, 37 ao 39. Queridos, eu preciso te fazer uma pergunta muito séria. Até aqui você entendeu? Está comigo? Amém? Então fique muito atento daqui para frente. Porque agora nós vamos começar a construir fundamentos para a eternidade. Fundamentos sérios. Ou melhor, não existe fundamentos que não sejam sérios. Se não for sérios, não vão para a eternidade. Uma coisa que Deus construiu para nós, e é muito interessante, Deus muda as estações. E está escrito na palavra que as estações foram dadas para Ele gozar das estações. Então Deus muda as fases de nossas vidas. Deus muda os tempos de nossas vidas. E tempo é vida, assim como o tempo também é morte. Se você faz, você viveu. Se você não faz, morreu. Acabou, já era. Por isso, quando a gente perde alguém, a gente tem aquela sensação de que deveria ter feito um monte de coisa. Não vai mais. E se liga, o que você fez foi o que você pôde ter feito. Agora, se você tem entendimento agora para fazer ainda mais e melhor, você vai fazer agora ainda mais e melhor. Amém? Porque quem quer te acusar é o diabo, não é Deus. Pelo contrário, você tem o Espírito Santo, Ele te consola. Ele te dá direção, Ele te traz as respostas que você quer. Mas Deus muda as estações, mas Deus não muda princípios, muito menos fundamentos. Essa semana, um grande pastor, nesse mês passado, um grande homem de Deus nessa nação, um homem extremamente letrado, filósofo, teólogo, falou uma coisa que eu recebi só o contexto do que ele falou, a parte que ele falou, não recebi o contexto, mas o que ele falou era muito sério, que a gente precisa renovar a Bíblia. Amigo, a própria Bíblia diz que quem tirar um tio ou uma vírgula dela, está condenado ao inferno. Ou seja, os fundamentos das coisas que estão escritas não mudam. Então quem se adapta à Bíblia sou eu, e não a Bíblia a mim. Eu não me adapto por uma questão de força ou de violência, eu me adapto por entendimento. Nenhuma adaptação na sua vida para viver as palavras do Senhor vai ser por peso, vai ser por obrigação, vai ser por manipulação. Você vê que até Deus, quando coloca a bênção e a maldição diante de nós, Ele diz, escolha. Está lá em Deuteronômio, diz assim, eis que boto diante de vós a bênção e a maldição. Mas não é o diabo que amaldiçoa, não, são as nossas escolhas. Então a adaptação é a minha capacidade de entender e saber qual o fim se eu fizer essa escolha e qual o fim se eu fizer essa. Isso aqui é andar no Espírito. É você permitir que o Espírito direcione a tua vida. Mas não porque você é escravo do Espírito, não, porque você entende Ele. Porque você tem intimidade com Ele. Porque você tem revelação do que Ele fala. E esse texto fala de algo muito sério nesse sentido. Vamos ler o versículo 37 de Mateus 24. Vou começar no 36, só para melhor contextualizar. Jesus está aqui num interrogatório de seus discípulos, falando acerca do dia e da hora que Ele voltará. E Ele diz, quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, apenas o Pai. Então nós podemos saber quando é que Jesus volta? Não, nem Jesus sabe. Nem os anjos do céu sabem. O quando. Mas o como ficou escrito.
Lembra lá em Atos 2 que os anjos falam, varões galileus, assim como você está vendo o Senhor subir aos céus, ele também descerá. Agora aqui também ele vai falar outra situação. Olha o versículo 37. Porque a vinda do Filho do Homem será como aconteceu nos dias de Noé. Nos dias antes do dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e se dando em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E eles não perceberam nada, até que veio o dilúvio e arrasou a todos. Será exatamente desta forma quando o Filho do Homem vier. Agora olha que interessante. É pecado casar, fazer festa, comer, beber? De forma alguma. Então do que Jesus está falando? É o fato de não terem percebido nada. Sabe o que Jesus está falando, queridos? De nós vivermos uma vida indiferente. E sabe o que é a pós-verdade? É você ser indiferente. Não importa se você é homem, se é bicho, se é vaca. Porque não vai precisar de fundamentos. Basta agradar a si próprio. Basta você querer. Então por que nós, como famílias de Deus, estamos vivendo as mesmas coisas que as famílias do mundo e não estamos sendo os remédios para tratar a família do mundo? Porque nós estamos vivendo dentro da igreja de forma indiferente. Ou seja, nós também já estamos vivendo essa pós-modernidade. Pós-verdade, perdão. Abra sua Bíblia em Gênesis 6:5. Se é igual nos dias de Noé, vamos ver o que aconteceu nos dias de Noé. Gênesis 6:5. Amém? Adonai viu o povo sobre a terra, era muito ímpio, que todas as imaginações do coração deles pendiam somente para e arrependeu-se de ter feito a humanidade sobre a terra. Isso afligiu o coração de Deus. Quando Deus olha para a terra, queridos, a terra estava em pleno crescimento de perversidade. A terra estava, as pessoas, ela estava sendo motivadas, a motivação interna de cada um era para o mal. Não era só para o pecado, ao ponto que depois do dilúvio, depois que vem a reconstrução, você tem a Torre de Babel. Por quê? Porque os homens queriam subir aos céus, tomar o lugar de Deus. Essa era a perversão, essa era a maldade. Porém, o que Jesus estava dizendo ali, que será igual no dia de Noé, não é só por causa da perversidade, coisas que hoje também estão em alta. Não é só pela questão da motivação para a maldade, coisas que também estão em alta. Porém, o que Jesus estava dizendo é sobre a indiferença. Neste caso, Jesus está falando da relação dele para conosco, da obra dele para com as nossas vidas. Ei, Jesus está falando da indiferença que eu e você temos para com o amor dele, para com a morte dele, para com a cruz dele. E por que ele está falando disso? Porque desde o Éden, quando Deus olhou para a terra, ele olhou para o homem e falou assim: não foi para isso que eu construí vocês. Ei, você foi chamado para ser fecundo, você foi chamado para ser multiplicador, você foi chamado para ser bênção, você foi chamado para ser próspero, você foi chamado para dar certo. Você não foi chamado para ser abusado,
Você não foi chamado para ser amaldiçoado, você não foi chamado para ser maldoso, você não foi chamado para ser nada disso. E é por isso que desde pequeno o diabo tenta marcar nossas vidas, e muito mais ainda nos fundamentos que estão dentro das famílias. Porque é na família que você tem um fundamento, e fundamento é que fala de um modelo. E eu não estou falando de modelo apenas de você olhar e a pessoa aprender com você, não. Estou falando de algo que vem de uma forma, que você pode entrar naquela forma e sair daquela forma. Você quer ver uma coisa? Você pega 20 anos atrás. Toda mãe tinha o cuidado de fazer a sua filha aprender a lavar, passar e cozinhar. Porque ela sabia que isso ia impactar a família dela. E hoje? Quantas meninas aqui sabem lavar, passar e cozinhar? Os pais pegavam os filhos e treinavam os filhos para algumas habilidades, principalmente habilidades domésticas. Ou você chama o filho e ele acha que não precisa. Porque hoje nós vivemos um mundo da indiferença e do visual. Qualquer coisa eu busco, dou um Google, dou um YouTube e vejo como é que faz. Só que você só vai fazer, não é vendo, é quando você ouve. E foi ouvindo que Eva pecou. Ela ouviu, a visão veio, foi bom os olhos, ela, ó. Nós pregamos sobre isso aqui. Então cuidado. Mas apóstolo, significa que se eu não tiver desse jeito, realmente eu já estou nesse mundo? Os pais hoje têm uma preocupação enorme se o filho vai ser médico, advogado, mas não tem preocupação como o filho vai ser em Deus. Sendo que Deus não te deu filho para o mundo, Deus te deu filho para Ele. Seu filho não é seu, é de Deus, é a herança do Senhor. Como é que você está tratando a herança do Senhor? Para o mundo? Aí ele cresce sem limites, ele cresce sem proteção, e a criança que não vê limite, que não vê proteção, ele se sente sem amor. O casamento representa a junção da igreja com o povo de Deus. Como é que está seu casamento? Percebeu porque que a igreja está passando as mesmas situações que o mundo, queridos? Aí falar de moralidade sexual, falar de moralidade, de questões morais, sem falar de família, impossível. Sem falar de fundamento, impossível. E o pior, dentro da igreja, hoje a gente adequa a palavra de Deus àquilo que a gente quer viver. A igreja hoje é um fast food, você vem aqui e pega a parte que te cabe. Só que pegar a parte que te cabe é viver justamente a indiferença. E essa palavra não é boa. Porque até hoje você achou que você estava bem com Deus. Aí coisa simples. Filho, honra teu pai e tua mãe. Você levanta, você sai, você volta, você recebe as coisas, não dá obrigado, não dá um bom dia. Não, se pedir para fazer uma coisa, sai levantando, reclamando, resmungando. Aí você já está quebrando toda a cadeia de bênção que estava na sua vida e trazendo uma cadeia de quê? De maldição. Mas isso é coisa da Bíblia. Não, querido, isso é fundamento. Eu preciso saber qual é o meu papel como mulher dentro da igreja. Eu preciso saber no reino de Deus qual é o meu papel como esposa no reino de Deus, como marido, como homem, como filho, como adolescente, como velho. E a profecia de Joel nesse tempo, jovens, é que os jovens profetizarão. Mas não são qualquer jovens. Ele diz assim: os vossos filhos profetizarão. Se vocês não se tornarem filhos, vocês vão matar o profético de Deus nesse tempo. É isso que Jesus está falando conosco nessa manhã. O que nós temos feito acerca do amor dele para com nossas vidas? Como é que nós estamos tratando? Porque assim, aqui dentro desse texto tem uma palavra de bênção e tem uma de maldição. Qual a palavra de bênção? É que Jesus vai
voltar. Então você que espera ansiosamente por isso, você que confiou sua vida a Jesus, você tem uma expectativa real. Mas qual é a palavra de maldição? Que se você viver tudo isso indiferente, ou se você nem confiou a tua vida a Jesus, você vai estar tão despercebido, que você vai passar a sua eternidade no inferno, não vai saber nem como é que você chegou lá. E o pior, estava sentado na igreja. Só que indiferente. O amor, a misericórdia, o perdão, as bênçãos e a salvação que chegou em minha vida, devem, através dela, alcançar outras pessoas. Eu preciso tocar outras vidas. Eu preciso derramar o que de Deus está dentro de mim sobre outras vidas. Uma pessoa indiferente é uma pessoa rasa. Uma pessoa indiferente, ela não se envolve. Uma pessoa indiferente, ela não tem preocupação. Logo, não se compromete. Uma pessoa indiferente é uma pessoa fria. E a Bíblia diz que no final dos tempos, por se multiplicar a iniquidade, o amor esfriará. Aí você olha isso e fala assim, não, é o ímpio. Também. Mas o ímpio que não conhece o amor, como é que ele pode se aquecer de um amor que ele não conhece? Porque o amor, ele é fogo consumidor. O amor não acaba. Vai acabar a profecia, vai acabar a religião, vai acabar a palavra, mas Paulo diz lá em Coríntios 13, o amor não acaba, o fogo não acaba, a paixão não acaba. E ele consome o que? Ele consome justamente aquilo que é necessário eu deixar, os altares que eu preciso, ele consome o meu altar para que eu possa deixar os altares que eu não preciso, que não me conduzirão à eternidade, que não tem fundamentos. Então você não tem como viver uma vida com Deus se você não quer uma vida com fundamentos. Se você não quer uma família com fundamentos. Se você não quer uma vida emocional, carnal, espiritual, sexual com fundamentos. Mas vocês acham que se eu pregasse isso hoje, queridos, ali na praça para 10 mil pessoas, quantos iam querer ouvir o que eu estou falando? E será que vocês não estão tendo comichões no ouvido nessa manhã? Porque a pregação dos últimos dias, ela trará comichões no ouvido. Ela vai incomodar. Vai ser difícil de entrar. Uma pessoa fria, sabe qual é o grande problema dela? Qualquer caminho serve, ela não tem propósito, ela não tem senso de direção. Ela não tem caminho. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Uma pessoa fria, uma pessoa indiferente, ela não anda em Jesus. Ela pode até andar na religião, ela pode até andar na alma, mas ela não anda em Jesus. Por isso que muitas vezes ela está na igreja, ela está no pecado, a pessoa confronta ela, ela continua fazendo a mesma o quê? Mesma coisa. Peca e continua criando aquele bichinho de estimação. Para uma pessoa fria, o amanhã não importa. O que você tem planejado para o teu amanhã? Deus proverá? Deixa eu te dizer uma coisa assim muito séria. O que Deus tinha que prover, Ele já proveu tudo no mundo espiritual. Agora cabe a você entrar nele e manifestá-lo na terra. Então o seu amanhã, sabe o que é? Fruto do seu hoje. E o seu ontem não existe mais nem para Deus. Seu passado Ele já lançou no mar do esquecimento. Nem Deus se lembra do teu passado. Mas é o nosso passado sem fundamento que nos faz ser indiferentes hoje. E que projeta um futuro que não existe para nós hoje. Sabe qual é o problema, queridos, dessa sociedade? Que nós não estamos sem modelos. O Éden era o modelo.
família, Deus e relacionamento. Nós perdemos o modelo. Qual o modelo de mãe que você tem hoje? Qual o modelo de pai que você tem hoje? Qual o modelo de filhos que nós temos hoje? Qual o modelo de pastores que nós temos hoje? Qual o modelo de ovelhas que nós temos hoje? Você está na igreja há quanto tempo? Quantas pessoas você trouxe para o caminho do Senhor? Isso é um espírito que atua dentro da igreja. É uma apostasia, a pessoa está apostatada, sabe o que é isso? Ela está principalizada. Ela está debaixo de princípios que não são fundamentos de Deus, mas que são verdades para ela. Lembra da pregação da verdade? Depois, quem não assistiu, entra lá no YouTube nosso e assista, por favor. Aquilo ressoa na minha cabeça até hoje. E pelo visto é o que Deus está falando. Ontem eu assisti 3 a 4 apóstolos de 4 estados diferentes. E é interessante, todos os 4 estão falando a mesma coisa, incluindo eu. E é interessante, com textos diferentes, falando as mesmas coisas. Eu falei, Jesus, isso está mandando uma frequência muito forte para a igreja. E a gente precisa ligar nossas antenas e captar logo. Uma pessoa principalizada, querido, é uma pessoa que anda debaixo da sua verdade. Ela é egocêntrica, ela curte a egolatria. Quanto mais ela aprende, quanto mais verdade ela é, quanto menos ela se dobra ao outro, mais cheia de si ela se torna. Ela se torna idólatra. Ela se torna única. Só eu faço, só eu consigo, só eu. Só que quando você se torna único, você toma o lugar de Jesus na tua vida. Eu vou falar mais disso quando eu for falar de maldições. Amém? Mas eu quero dar continuidade para eu poder pregar tudo que eu tenho para hoje. Uma pessoa idólatra, o seu centro é ela, a sua vida, assim como a sua oração. E aqui, ó, é terrível. As orações que nós temos escutados hoje na igreja, a oração que você tem feito hoje, ela fala de você ou ela fala de Deus? Ela fala de você para Deus ou ela fala do mundo, do pecado que está acontecendo, daquilo que não está acontecendo na palavra para Deus, ou ela fala das suas necessidades? Não estou dizendo que é errado falar de você para Deus, amém? Eu estou falando que se você conhecesse o seu Deus, você não falaria mais nada para Ele. O que eu li no Salmo 103? Você lembra que eu li no Salmo 103? Se você conhecesse o seu Deus, você sabe que você tem um pastor e que nada te faltará. Você sabe que se você habita no esconderijo do Altíssimo e a sombra do Onipotente, você descansa. Você sabe que 1000 pode cair à tua direita, 2000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido. Não porque você é melhor do que alguém, mas porque você anda com Deus. Porque você está nesse lugar que não é indiferente, mas está nesse lugar de não ser indiferente, é ter os mesmos sentimentos que habitavam em Cristo Jesus. É ter amor, ter compaixão, ter longanimidade, é ser obediente até a morte e morte de cruz. Custe o que me custar, eu vou obedecer ao Senhor. Ainda que custe a minha vida. Mas qual tem sido a nossa oração, queridos? Nós falamos, né, no nosso discipulado, nós queremos ser uma igreja relevante, uma igreja fluente, de influência, e uma igreja com crescimento físico e espiritual. Pronto, Deus está respondendo para nós hoje. Saiam da indiferença. Seja diferente. E é interessante que essa palavra, ela tem tudo a ver com uma reforma apostólica. Todo mundo pergunta, apóstolo, o que é uma igreja apostólica? Eu vou te dizer, uma igreja que junta a palavra e o Espírito Santo de novo. Simples assim. Por quê? Porque principalmente no Brasil, quando a igreja entrou no Brasil, a igreja protestante, claro,
ela entrou por Recife, vieram os pentecostais. E, esqueci agora o outro estado, vieram os tradicionais. Ou seja, a própria igreja entrou no Brasil dividida. Porque a palavra de Deus, querido, sem o Espírito, cuidado. E o Espírito sem a palavra, cuidado. Eu não vou entrar nisso agora, mas eu pontuei aqui para eu poder colocar para vocês. Se a igreja apostólica, se a reforma apostólica, as fundamentações apostólicas estão retornando, os 5 ministérios Deus está levantando de novo, porque Ele quer simplesmente juntar a palavra com o Espírito. O que fundamenta o seu poder de Deus na tua vida é a sua vivência da palavra. Não é só a revelação do Espírito. Porque você vai para os tradicionais, é palavra, palavra, palavra. É um campo farto para Jezabel. É um campo farto. Você vê que o diabo detonou Eva falando o quê? A palavra. Aí você vai para o pentecostal, não, a palavra não é revelação, revelação, foi revelação, é revelação, tudo é revelação. Sem a palavra, qual o fundamento que tem? Até a profeta de ofício, se for profetizar, ela tem que estar fundamentada onde? Se ela profetizar algo que não está dentro da escrito na palavra, esquece. Deus quer uma igreja que conheça a palavra, porque ela tem fundamentos. E ela ande em poder, porque é o poder de Deus que é o Evangelho. E o Evangelho é poder de Deus para transformar a vida das pessoas. Eu preciso andar fundamentado para transformar vidas. Não é para só eu ter a minha vida transformada. Mas o mundo hoje, ele é dom, ele é hedonista, é o prazer a qualquer situação, o amanhã não importa. E a igreja não está diferente, é campanha, pare de sofrer, é isso, é aquilo. Você não precisa de campanha para andar em Deus, não, você precisa de andar em Deus. Você precisa de conhecer a palavra, e a palavra vem com o Espírito, e o poder do Espírito se manifesta através da palavra. E a palavra muda a sua vida, transforma você. Porque se eu tiver só o fogo, um campo farto para Beelzebu. Lembra da pregação sobre Jezabel? Quem não assistiu também está aí no nosso YouTube. A influência de Jezabel é a influência que ela abre campo para Beelzebu. E a igreja está debaixo de principados que não são o Espírito Santo, que não são fundamentos de Deus, mas que parece de Deus. E olha a fala de Nabote, quando Jezabel fala, quando Acabe fala que queria a vinha. Ai de mim, que eu vou te dar aquilo que Deus me deu. Sem fundamento você não vai viver o que Deus tem para você. Você pode até viver uma vida boa, você pode até viver uma vida agradável, mas você nunca vai viver a vontade de Deus. Então o que nós precisamos, apóstolo? Se eu já não... Se eu já consegui nessa manhã te despertar, a palavra é exatamente essa. Lá no livro de Atos, abre ela rapidinho, Atos 12. Atos 12, um texto muito conhecido. Pedro estava preso. Por volta desta época, o rei Herodes começou a prender e perseguir membros da comunidade messiânica, ou da igreja de Jesus, e mandou matar a espada. Quem? Tiago, Jacó, irmão de João, Johanã. Ao perceber isso, ao perceber que isso agradava aos habitantes de Judá, prosseguiu prendendo também Pedro, Kefa. Durante os dias da Páscoa. Jesus foi morto quando?
E Páscoa fala de quê? Lembra da primeira Páscoa? O que aconteceu na primeira Páscoa, lá em Êxodo 32? Exatamente. Deus falou com Moisés, mande cada uma família, matar um cordeiro íntegro, um cordeiro todo bonitinho, todo perfeito, pegar o sangue do cordeiro, passar onde? Nos umbrais das casas, porque nessa noite eu virei, meu espírito virá e ferirá todos os primogênitos. Então Deus estava trocando a primogenitura. Quem é o nosso irmão primogênito hoje, espiritualmente falando? Jesus, que morreu e foi dessa forma que ele se tornou meu e seu irmão. E o Espírito veio, a partir daquele dia, o que Faraó fez? Liberta o povo. Então Páscoa fala de libertação, fala de renovo. Amém? E aí prendeu Pedro. Portanto, quando Herodes prendeu, lançou na prisão, entregando para ser guardado por 4 grupos de 4 soldados cada, com a intenção de levá-lo ao julgamento público após a peça. Pedro, então, foi mantido sob a guarda na prisão, mas fazia-se orações intensas a Deus a favor dele pela comunidade. A igreja estava fazendo o quê? Orando. E Pedro estava como? Preso. Ia ser o quê? Morto. Ele seria um sacrifício. De repente, ele estava preso com 2 correntes. Havia guardas à porta, vigiando a prisão. De repente, um anjo de Deus, de Adonai, surgiu. E uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e a cor? Pronto. Esse texto fala de libertação. E o primeiro passo para eu poder ter uma vida de fundamentos é eu ser liberto de mim mesmo. Das maldições, sejam elas coletivas, sejam elas individuais. Mas como é que Pedro começou? Primeiro o povo estava o quê? Orando. Não há avivamento, não há despertamento espiritual onde não tem o quê? Oração. Se você não tem uma vida de oração, esquece. Esquece dessa vida e passa a orar. Segunda coisa, há um despertar. Tem uma tradução que fala que o anjo veio e deu uma chicotada no vazio aqui de Pedro. Se você não se despertar, ou seja, se você não vier ao entendimento daquilo que você precisa, você não muda aquilo que você não conhece. Então, através do conhecimento, e esse é o tempo da questão mental, se eu não tiver conhecimento dos fundamentos, esquece. Então, a primeira coisa que nós precisamos é de um despertar. Despertar é o início de ocorrência de um avivamento. Avivamento, queridos, não é barulho. Avivamento é tornar vivo novamente. Avivamento é você estar vivo novamente. Avivamento é você andar em fé. Avivar, a etimologia da palavra avivamento vem de evivar mais mento, tornar mais ardente na mente. É fazer com que os fundamentos da palavra se tornem cada vez mais verdade através do seu viver, através da sua paixão, através da sua entrega, da sua renúncia. Isso é avivamento. Amém? Então eu quero encerrar usando o que Jesus falou em Mateus, mas que não está em Mateus, está em Gênesis 6. Se a volta de Jesus vai ser como nos dias de Noé, nós vamos olhar para os dias de Noé e vamos entender como nós precisamos estar preparados hoje. Porque Noé, na verdade, ele é um salvador. É ou não é? Só que ele só salvou quem? Ó. Tudo começa onde? Entende por que estão agredindo tanto a família?
Então vamos lá. Gênesis 6, 9. Vamos pegar algumas coisas de Noé agora. Eis a história de Noé, em sua geração. Aqui eu quero começar dizendo o seguinte, queridos, a sua história não é para a sua vida. Deus não trabalha no individual, Deus trabalha no corpo. Ele nos fez corpo por causa disso. Ou seja, tudo que eu faço na minha vida, de uma forma ou de outra, vai atingir a de vocês. Principalmente eu, porque hoje eu sou cobertura espiritual de muitos de vocês. Tudo que eu faço na minha vida como homem, atinge a vida do meu filho como homem, atinge a vida do meu casamento, atinge a vida da minha filha. Nada para em nós. Nada. Esse é o maior engano da terra, achar que ninguém tem nada com a minha vida. Esse é o maior engano. Por causa do amor. O amor ele não trata consigo. O amor trata com o outro. Por isso que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu a sua vida. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nada que você faz na tua vida para em você. Nada. Seja de bênção, seja de maldição. Agora olha que interessante. Em sua geração, Noé era um homem e sincero, íntegro, reto. Noé andou com Deus. Noé foi o pai de 3, Shem, Ham e Jafete. Na sua tradução é um pouquinho diferente. Exatamente. Que, segundo a história, a antropologia, os 3 povos do mundo pós-dilúvio surgiram deles. Tá? Mas, voltando, a terra estava corrompida diante de Deus, repleta de violência. Deus viu a terra, e sim, ela estava corrompida, pois todos os seres viventes haviam corrompido seus caminhos sobre a terra. Disse a Noé: o fim de todos os seres vivos se aproximou de mim, pois a terra se encheu deles com violência. Eu os destruirei com terra. Faça uma arca de madeira de gofé. Construa a arca com compartimentos. Cubra com piche ou com betume por dentro e por fora. E eis que você construirá. E aí deu as medidas, versículo 17. Então eu trarei as águas do dilúvio sobre a terra, para destruir de sobre o céu todo o ser vivente que respira. Tudo o que há sobre a terra será destruído. Eu, porém, estabelecerei a minha aliança com você. Entre na arca. Você, seus filhos, sua mulher e a mulher de cada um dos seus filhos com você. Eu não quero ficar aqui explicando muito, mas eu quero te dar uma simbologia do que seria uma arca. A arca, ela fala profeticamente sobre renovação. E um detalhe, faça um parênteses, se você pegar uma tradução bíblica ou qualquer ensino bíblico dizendo assim, a arca era um navio, não era. A arca era uma caixa que ia flutuar sobre o dilúvio. Não tem leme, não tem como controlar. Então a primeira questão aqui, se eu quero viver uma vida com Deus, a primeira coisa que eu vou perder é o meu controle. Mas eu vou passar ele para quem? Para aquele que é maior do que eu. A arca fala de renovação, transformação, proteção, renascimento, destino, tesouro. A simbologia da arca também fala do que é divino, entre a relação do divino e a igreja. E a igreja fala de um lugar que Deus mora. E aí você pode traduzir para o templo, como pode traduzir para onde? Para a sua relação com quem? Com Deus. A arca fala da aliança. E a aliança é o primeiro símbolo de fé. E com Noé foi o primeiro momento na Bíblia que apareceu a palavra aliança.
É por isso que eu uso isso aqui. Eu uso isso aqui, ó. Isso é um símbolo. Mas não é um símbolo que eu estou casado com ela. Isso é um símbolo de tudo que eu tenho que me tornar para ela. Para minha família. Para os meus filhos. Aliança entre Deus e o homem. Então a primeira coisa que nós precisamos a partir de hoje é construir uma arca. Uma caixa, um lugar fechado, só com uma janela virada para os céus. E um detalhe, queridos, quando Deus manda Noé entrar na arca, ele, os filhos, a mulher dos seus filhos, aqui tem uma ordem, percebeu? A mulher veio depois dos filhos. Significa que cada um ocupa um lugar específico na arca. Então eu como homem, eu preciso saber qual é o meu governo de homem na minha casa. Eu como esposa, eu preciso saber qual é o meu governo de esposa na casa. Eu como filho, eu preciso saber o meu governo como filho na casa. Depois você lê a primeira carta de Pedro. As mulheres de hoje não vão gostar da carta de Pedro. E eu vou falar aqui. Porque está na Bíblia. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus não é feminista e Deus não é machista. Deus é Deus. Deus não é comunista, nem socialista. Deus é Deus. Porque hoje a igreja quer ser democrática, a igreja é teocêntrica. Ela é cristocêntrica. Teo é Deus, Deus no centro, depois Cristo no centro. Fora isso não tem mais nada. A não ser que você queira viver na indiferença. Ah, está na palavra, mas não é para mim. Aí, resolva com Deus. Mas eu tenho que construir uma caixa espiritual para a minha vida. Onde habitará eu, uma janela para os céus apenas, onde habitará eu, meus filhos e minha mulher. Ou seja, eu e meu governo e a minha esposa para edificação. A igreja, ela tem a mesma simbologia, o Pai, o Filho, o Espírito Santo e a igreja. E um detalhe, quando a arca foi fechada, ela não foi fechada por Noé, pelo lado de dentro. Ela foi fechada por onde? Pelo lado de fora. Sabe o que acontece isso? Que quando Deus começar a pegar a tua vida e conduzir, você não tem como mais abrir a porta. Se tu pular fora, vai morrer afogado. E vai matar todo mundo que está dentro. Você entendeu? Uau! Então, da mesma forma que eu gero vida em mim, gero para todos que estão diante de mim, eu também gero morte em mim, vou gerar para todos que estão diante de mim. Isso é o Evangelho. Se você não gostou, você pode pegar essa parte da Bíblia e rasgar, não tem problema. Mas isso é o Evangelho. Não é o Evangelho que a gente quer hoje, mas é o Evangelho que vai transformar você. É o Evangelho que vai edificar a tua casa. É o Evangelho que vai restaurar a tua vida. É o Evangelho que vai colocar altares de verdade dentro de você. Agora eu não entro nessa arca se eu não for de qualquer forma. Não, eu tenho que ser um homem íntegro, justo. Só que se o justo tiver com os fundamentos abalados, ele não pode fazer nada. Então você precisa fazer o quê? Antes de fazer a arca, antes de entrar na arca, você precisa construir o quê? Tu imagina, gente. Tu imagina Noé construindo uma arca, 500 anos. Perdão, 100 anos. Com 500 anos ele tinha quando entrou. Tu imagina, 100 anos você fazendo algo que não chovia, não tinha mar perto, não sabia se era um barco, se era uma caixa, o que era aquilo. Imagina como é que o povo não zombou de Noé. Imagina como é que não foi resenha. Imagina quantas pessoas chamaram de Noé de louco. Agora você quer ver uma coisa? Imagina quantas maldições Noé não ouviu. Imagina quantas palavras contrárias à vida de Noé não ouviu. Mas por que Deus achou Noé? Porque Noé é neto de Enoque.
Enoque é um homem que agradou tanto a Deus que ele foi o quê? Transladado. Agora eu vou te mostrar a arca funcionando de frente para trás. Enoque, por alcançar no testemunho que agradara a Deus, ele foi transladado. Quem era Noé? Noé era neto desse homem. Então Noé vem debaixo de fundamentos de tamanha autoridade que o seu avô foi o quê? Transladado. Noé andava com Deus porque o seu avô andava em Deus. Então o que vai de mim, ele flui. E vai atingindo de geração, hein? Tem tanta coisa que você julga que para você é bom. Deus está falando assim, se você soubesse o que eu tenho que fazer na tua vida, isso aí seria o nada. Se soubesse quantas pessoas você pode atingir, você não estava preocupado com uma, com duas. Deus é tão ousado que Ele fala assim no livro de Salmos: pede-me que eu te darei as nações da terra por herança. Por isso que ele era um homem justo e íntegro, inteiro, homem de verdade, que andava com Deus, por quê? Porque a geração de Noé, a sua família andava. Quando você e sua família andam em Deus, Deus enxerga vocês no meio da impiedade. Deus nos vê, assim que Ele nos vê misturado no ímpio, Ele também nos vê separados do ímpio. E em nome de Jesus, não crie no seu coração achando que o ímpio merece o inferno. Não, querido, o inferno não foi feito para o ímpio. O inferno foi feito para Satanás e os seus anjos. Quando eu olho para o ímpio, significa a pessoa a quem eu preciso amar. A pessoa a quem eu preciso revelar Cristo que há em mim. Então você hoje é uma espécie de arca que vai comportar pessoas para que quando o dia que Jesus voltar, ele fala assim, não estava despreparado. Pelo contrário. Aí Deus faz uma aliança. A aliança de Deus não é só contigo. Deixa eu te dizer uma coisa, tudo que é seu, quando você se aliança com Deus, passa a ser aliança de Deus. Meus filhos, do Senhor. Meus negócios, do Senhor. Meu ministério, do Senhor. Tudo. Até meus bens. Até meus bens. E não se iluda que Deus pega até seu carrinho. Eu falava quando eu comprar o primeiro carro, ninguém ia entrar nele. Só ia andar com quem eu queria. Pensava assim, ó. Deus só me deu condição de comprar o primeiro carro depois que eu já tinha igreja. Recebeu o nome de carruagem de fogo. Um Gol. Teve um dia que tinha 15 pessoas dentro dele. Como, não sei, mas estava lá 15 pessoas dentro de um Gol. Até isso Deus pega. Nada que eu tenho é meu mais. Agora, quando eu não tiver mais nada de mim mesmo, eu vou ter tudo de Deus. Quando Deus tiver tudo de mim, eu terei tudo que Deus tem para mim. Agora, quando você entrar na arca, quando você vai construir sua arca, abre, por favor, sua Bíblia em Gênesis 6:18. Deixa eu ver aqui, peraí. Há uma coisa interessante que eu esqueci de anotar aqui, mas eu captei aqui agora, que Deus mandou Noé levar animais limpos. A simbologia dos animais limpos é o seguinte, você não pode levar qualquer coisa para dentro da arca. Limpo significa santo, separado. Porque serviria para duas coisas, uma para alimentar a ele. Então não deixe imundícia entrar no seu ouvido, nem nos seus olhos. Muito menos na tua mente. E a segunda versão dos limpos, dos animais, que ele, depois que Noé saísse da arca, ele teria que oferecer o quê? Um sacrifício. Então ande puro, ande separado. A palavra santo significa separado. Você foi chamado para ser separado, sim. E não tem problema nenhum nisso.
Agora o versículo 21, 22. Isso é o que fez Noé. Ele cumpriu tudo que Deus lhe ordenou a fazer. E cumpriu a sua obra. A gente ouve uma ministração dessa, a gente acha que a gente está startando, né? Que a gente está iniciando uma vida renovada hoje. Não, que isso aqui é um fundamento para toda a sua vida. Eu não quero que você goste dessa ministração. Eu quero que você entenda essa ministração. Porque se você entender essa ministração, você vai dar uma resposta para ela. E ela não é de mim para você, ela é de Deus para nós. E esse fundamento é o que Noé fez. Ele fez tudo o que Deus ordenou, mas ele cumpriu. Sabe quando é que vai parar essa caixa? Quando Jesus voltar. Porque quando Jesus voltar, você vai estar dentro, guardado. Você ainda vai estar queimando. Você ainda vai estar entendendo as frequências de Deus. Você não vai estar enganado, você não vai estar apostatado, você não vai estar indiferente, pelo contrário. Essa pós-verdade, ela vai ser terrível para o mundo. Mas parece meio lógico que eu vou falar, mas vai ser uma bênção para as pessoas que estiverem cheias de Deus. Sabe aquela história de você pregar para um e ganhar um? Vai vir um tempo aí que a gente vai pregar para um e ganhar uma casa inteira. Porque as pessoas estarão sedentas. Vão ter aqueles que não vão querer nada com Deus, vão. Mas vão ter os que querem. Ou melhor, já tem muitos aí que querem. Você está aqui hoje, sabe por quê? Porque você quer algo de Deus. Mas eu não quero que você tenha algo de Deus, eu quero que você tenha Deus. Eu quero que você entre num lugar com Deus, que você feche essa porta, tenha uma janela direta para os céus, e você agora seja governado pelos céus. Porque quando o pau quebrar, querido, vai quebrar, não tem problema. Você está alimentado, você está separado, você está puro. Eu acho que a nossa arca vai ser diferente da de Noé, porque a nossa a gente vai estar para lá de fora, assim, botando a mão e puxando para cima. Vem, gente, bora, vamos para o caminho, Senhor, vamos para Nova Jerusalém. Mas eu olho, eu vou dizer hoje, se você começar a olhar sem indiferença para o mundo, eu vou te dizer uma coisa, você vai ficar estarrecido. Como Deus vai te levar a fazer coisas que você não imaginava. A gente às vezes precisa de uma catástrofe. Precisa de um Covid para poder enxergar as coisas. Uma das coisas que o Covid despertou é como tinha gente perto de mim que precisava de auxílio como cesta básica, eu não sabia. Como tem gente hoje precisando de direcionamento. Gente, tem pessoas que entram no meu consultório, não é para consultar. Ou melhor, é para consultar. Mas não é saúde, é a alma que está morrendo. É impressionante como o meu consultório tem mudado. Talvez o que a gente faz hoje na saúde é o mínimo, porque o que estão precisando é de vida. Mas só pode dar vida quem está vivo. Só gera vida, é uma lei biológica, só gera vida quem tem vida. Quem não tem vida não gera vida. É por isso que muitas coisas sua vida está morta e você não vai ter como ressuscitar. Porque se Cristo não entrar e gerar vida novamente, você não tem como gerar. E Cristo hoje está te perguntando qual é a área da tua vida que eu preciso gerar. Quanto é que você está disposto a deixar os altares, a viver uma verdade de um poder que liberta? Eu não sei quanto tempo você está na igreja, não sei quanto tempo você conhece Deus, não sei quanto tempo você lê a Bíblia. Eu também tenho bastante tempo e estou me convertendo todo dia. E pior, sabe o que acontece? Quanto mais convertido eu estou, mais eu sei que eu não estava o quê? Convertido. Uau, pegou rápido. Isso que é a grandeza de Deus. Isso é a infinitude de Deus. Hoje Deus te leva para um lugar. Ele te faz um convite. Agora,
vai ter que tomar uma decisão, querido. Noé decidiu obedecer tudo e ir até o final. É interessante que a construção da arca vem depois da decisão. A gente fica querendo construir a arca para depois decidir, né? Sabe por quê? Isso fala da minha e da sua responsabilidade com Deus. Eu decido andar com Deus, então agora eu vou construir minha vida em Deus. Eu não vou esperar Deus construir uma vida em mim para depois eu andar com Deus. E hoje tem gente aqui dentro precisando decidir. Talvez vai ter gente me assistindo depois precisando decidir. Decida. Desperte, tu que dormes, porque o teu Redentor vive. Vamos ficar de pé para pensar que está acabando? Copiei isso do Luciano Subirá. Isso é legal. Eu copio as coisas dos outros. Eu posso te falar da palavra, eu posso te mostrar a palavra, mas só o Espírito Santo pode te revelar a palavra. E só você pode tomar decisões. Decida nessa manhã, querido. Eu não sei se é amanhã, ninguém sabe, nem o próprio Jesus sabe. Eu não sei se é depois de amanhã, mas eu sei que Ele vem. E quando Ele vier, será como nos dias de Noé. Quantas pessoas estão perdidas no seu saber, no seu eufemismo, nas suas razões. Quantas pessoas estão estudando e querendo colocar a interpretação bíblica a partir dos seus estudos. Estudos muitas vezes fundamentados no socialismo, no comunismo, na teologia. Você quer entender Deus? Você tem que andar com Deus. Você tem que conhecer Deus? Você tem que andar com Deus. Peça ao Espírito Santo para falar para você nessa manhã. Sou eu, Senhor. Sou eu, Pai. Eu sei que todos nós precisamos de uma arca. Alguns já estão em construção, outros talvez precisam voltar a construir. E outros precisam voltar até mesmo para o caminho do Senhor. Pergunta ao Espírito Santo.
tua face eu quero te ver. É a melhor parte. É a melhor parte eu escolhi. Galeta. É estar aos seus pés. Estar aos teus pés. E a melhor parte eu escolhi. É estar aos teus pés. Estar aos teus pés. Sei que a hora tá 12:11. Tô 11 minutos atrasado. Mas Deus não está atrasado, queridos. Preciso fazer algo. Pode continuar cantando. 3 convites. Os primeiros que vão vir aqui na frente. Quem precisa voltar a construir sua arca porque saiu da arca. Vem aqui na frente que os líderes estarão orando por você. Rapidinho, por favor. Você que sabe que estava construindo a arca e parou. Vem aqui na frente. Se tiver um de vocês aqui também, por favor. Venha. Olha lá. Você que estava construindo a sua arca e parou. É estar aos teus pés. Estar aos teus pés. E a melhor parte eu escolhi. É estar aos teus pés. Estar aos teus pés. Tu és o meu tesouro escondido. Tu és a pérola de beleza e grande valor. Tu és o meu tesouro escondido. Tu és a pérola de beleza e grande valor. Tu és o meu tesouro escondido. Tu és a pérola de beleza e grande valor. Tu és o meu tesouro escondido. Tu és a pérola de beleza e grande valor. A melhor parte eu escolhi. Estar aos teus pés. Estar aos teus pés. A melhor parte eu escolhi. Estar aos teus pés. Tu és o meu tesouro escondido. Tu és a pérola. Bem, pessoal que orou pode voltar para o lugar. Agora você que precisa começar a tua arca. Venha. Você fala, a partir de hoje eu começo uma arca com o Senhor. Vamos botar os dois grupos juntos. Os que precisam começar, os que estão fora do caminho do Senhor e precisam voltar. Vem aqui na frente, nós queremos orar por vocês também. Bora. Vocês estão voltando para o Senhor, venha. Vamos começar. Saulão, vem, Saulão. Traz o moleque. Traz o menino. Vamos orar, no caso aí, família ao mesmo tempo. Tem mais alguém que estava fora do caminho do Senhor, que não ainda entregou a sua vida para Jesus e queira vir? É só oração, queridos. Amém? Então, ora aqui os dois. Aqui uma oração familiar e aqui. Pronto. Nossa, quantas mãos.
Vamos orar, Pai. Nós te bendizemos nessa manhã, Senhor. Abrimos essa série de mensagens, Pai, porque queremos e entendemos que o Senhor quer transformar as nossas vidas e nós queremos essa transformação nesse tempo. Eu te bendigo nessa manhã por tudo que o Senhor fez sobre cada vida aqui, Pai, sobre cada coisa que o Senhor ainda fará. Me alegro, Senhor, por ter tantos aqui na tua casa nessa manhã, querendo comer do Senhor, beber de ti, saciar as suas necessidades. Que o Senhor venha se revelar a cada um de uma forma sobrenatural. O Senhor venha se revelar de uma forma amorosa. Que a tua graça, teu amor, teu favor, tua misericórdia atinja cada família aqui representada, atinja cada vida aqui representada, cada situação que existe neste lugar. Porque não há nada impossível para ti, e nós cremos e profetizamos que o Senhor irá abençoar a cada um de nós, porque nós já fomos abençoados. Revogamos essas bênçãos no mundo espiritual e trazemos a existência para esse tempo. Tudo aquilo que está preparado para que nós possamos andar nesse tempo. Dá-nos uma semana abençoada em nome de Jesus. Cheia da tua presença, da tua revelação. Que nós possamos andar contigo, estar em ti. Que o Senhor nos dê, Pai, a tua presença a cada dia, a cada instante. Que teu amor, as tuas consolações, e que o teu favor venha todos os dias sobre nós, neste ministério, sobre a tua igreja, nessa cidade, em nome de Jesus. Nos leve em paz e em segurança diante das tuas mãos fortes, hoje e todo sempre, hoje e para todo sempre. Amém. Vocês que estão nos